limite na lei, assim, por exemplo, se a pessoa determinado valor do bem, se a pessoa subtraiu um bem de um valor muito ínfimo, ela não recebe a penalidade, ou ela teria a pena dela pelo menos reduzida? Como que funciona? Sim, nós temos o princípio da bagatela, né, que é utilizado, foi pensado inicialmente para crimes patrimoniais, e a ideia é que casos como esse, a subtração, não estamos falando de um roubo, estamos falando da subtração, não há violência, então. A subtração de desodorante ou de um alimento é um valor tão pequeno, pensando não houve a subtração de um cidadão, houve a subtração de uma empresa, um supermercado. Isso também entra nessa quantificação aí da pena, da sanção. Sim, porque, veja, se nós estamos tratando de um supermercado ou um hipermercado, o que representa 40, 30 reais para o patrimônio de um supermercado? Perfeito. É claro que nós não estamos defendendo de forma alguma o comportamento. O comportamento de subtrair, enfim, é uma questão que esbarra também na imoralidade. Agora a questão é, processualmente, o custo que nós teremos para esse processo do início, de quando há o flagrante, ele é levado à delegacia, ele é retirado, do Estado para manter tudo isso. É um custo muito maior. Então, e esse custo sai dos nossos bolsos. Então isso que deve ficar claro para a população. Quando fala-se em princípio da bagatela ou na fala de determinados colegas, pensa-se também no custo desse processo. Será que é do interesse da sociedade que esse processo vá, aliás, que se inicie esse processo? Né? Poderia ser resolvido de outra forma. Podia ter igual, não sei se existe no Brasil, mas a gente vê nos filmes, nos seriados que tem nos Estados Unidos, que assim, quando o crime é bem pouco, existe um trabalho que às vezes faz para a sociedade, para catar lixo, em locais que estão sujos, então assim, algum tipo de trabalho em benefício da sociedade, não ir preso e ser fichado e tudo, não tem isso, me parece assim, dessa forma tão... Poderíamos resolver na esfera cível. Porque se é interesse dos... Mas aí eu já não vou entrar na seara civilista, mas veja, se houve um dano, me parece que para o supermercado ou para o hipermercado, é melhor que ele receba aquela quantia, ainda que com juros, correção, do que... entrar para a área criminal. Que vai ter um gasto muito maior para o Estado e... muito provavelmente não vai haver indenização, porque nós estamos tratando de uma pessoa pobre. Entendi. E no Brasil nós temos já há muito tempo, se não sempre, com exceção de quando talvez nós ainda tínhamos apenas os indígenas, há um interesse muito grande em criminalizar determinados setores da sociedade. Entendi. E eu diria mais, determinadas pessoas. Entendi. Então há um interesse do Estado em não criminalizar determinadas condutas e determinadas pessoas e um interesse de criminalizar outras. Né? Muitas vezes nós estamos tratando de pessoas que têm uma origem periférica, têm uma origem étnica, uma origem cultural que não agrada ou que por algum motivo não é do interesse que essa pessoa tenha determinados direitos e determinadas garantias. Então, estaria indo mais, o objetivo estaria sendo mais prender determinadas pessoas do que se fazer justiça em si, né? Que mais ou menos vai nessa questão do que a sociedade, a pergunta inicial, parece que a sociedade observa o advogado criminalista, pelo menos uma parcela dela, né? Como se o advogado tivesse o intuito de defender, de inocentar a pessoa, sendo que na verdade parece que a realidade é o advogado está buscando
que se cumpram os direitos já especificados na lei para aquele cidadão que mesmo tendo cometido um ilícito, ele precisa ter um processo justo, uma condenação justa, né? Então, o objetivo não é soltar o criminoso, mas sim defender os direitos dele, né? Como de todos, né? Então, é interessante, que da mesma forma que a justiça às vezes faz esse trabalho pelo que você está falando, né? Que é buscar, às vezes, objetivar, prender a pessoa mais do que salvaguardar os direitos dela. Da mesma forma, a sociedade também olhava de vez em quando o advogado com essa visão, né, de querer soltar o cidadão. Já vi bastante pessoas falando, assim, vendo com maus olhos um advogado que defende um réu que cometeu um crime hediondo, né, como se o advogado fosse também má pessoa, né? Então veria com maus olhos. Mas também, se o advogado não fizer o trabalho de defender os direitos dessas pessoas, também corre o risco de ferir o direito das pessoas que não cometem os ilícitos também, né? Porque de uma forma ou de outra está se cumprindo a lei.